Bom dia. Assim diz o Senhor para nós. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, ou seja, para os que são condenados à morte eterna, está encoberto. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Por que o evangelho de Deus é revelado para nós? Porque o compreendemos e aceitamos verdadeiramente? Por esse motivo, por causa da ação da graça, ou seja, da vontade, da misericordiosa vontade de Deus em nos escolher para isso, dando-nos do seu poder o Espírito Santo para nos fortalecer e capacitar para obedecer. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Por isso, tendo esse ministério de pregar o evangelho, segundo a misericórdia de Deus que nos foi feita, não desfalecemos. Somente temos a capacidade de rejeitar o pecado que destrói nosso caráter diante de Deus porque temos o temor, ou seja, o sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Pela presença do seu Espírito Santo habitando em nós resistimos ao espírito contrário da astúcia, da falsificação, da mentira, da malícia, ou seja, o diabo. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, o pecado, e não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Porventura alcançaremos os caminhos de Deus ou chegaremos à perfeição do Todo-Poderoso, como está escrito em Jó capítulo 11, versículo 7? Nunca, pois Deus é perfeito e todo-poderoso em tudo o que faz e em tudo o que cria. E tudo que existe foi criado por Ele para servir ao seu propósito, à sua vontade, até o mal, as trevas, aqueles que servem aos incrédulos. Porque os incrédulos, aqueles que estão nas trevas, que obedecem ao mal, eles foram criados por Deus para esse objetivo, serem as trevas, para que o seu poder, a luz, resplandecesse, ou seja, sobressaísse, tornasse notável. Tudo foi criado por Deus para servir a um propósito. Logo, para ser notada uma luz, existe a necessidade de existir umas trevas. Isaías 45, versículo 7. Eu, Deus, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor Deus, faço todas essas coisas. O apóstolo Paulo em pessoa diz nessa carta que foi o próprio Deus que cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que estão nas trevas, que obedecem o mal. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os seus entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo diz nessa carta que foi o próprio Deus que disse que das trevas, ou seja, da presença do mal, é que resplandece, que manifesta a sua luz, o seu poder em nossos corações, para que possamos ser iluminados, ou seja, para que possamos reconhecer, entender, compreender a presença e a pessoa de Deus e o seu poder. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 6, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como nós sabemos que Deus resplandeceu em nossos corações? Ou seja, que reconhecemos, entendemos e compreendemos a presença da pessoa de Deus e o seu poder em Jesus Cristo. Pelo nosso caráter, pelo objetivo, pelo ato de obediência à pessoa de Deus e não à nossa vontade. Nós pregamos ao Senhor Deus e nunca colocamos a nossa pessoa em primeiro lugar na pregação,
pois conhecemos a verdade, que somos servos por amor, que obedecemos como prova de amor, que falamos sempre em nome do Senhor Jesus. Nós sempre pregamos a pessoa de Cristo Jesus, não usamos expressões como eu profetizo, eu determino, eu falo em nome, eu e eu. São expressões de pessoas que não conhecem, não foram iluminados por Deus pelo seu amor, pois o amor de Deus não é egoísta. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5, porque não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós provamos que Cristo vive em nós e colocamos sempre a pessoa dele em primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso sempre usamos as expressões o Senhor diz, o Senhor determina, o Senhor manda, pois fomos iluminados por Deus e pelo seu amor. Entregamos tudo, todo o nosso ser, a nossa vontade e pessoa por amor a Ele, como Ele fez por amor a Deus Pai. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no corpo material, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós sabemos que somos apenas o vaso de barro, ou seja, mortal, que pode ser destruído a qualquer momento, que o poder, a luz, o amor, a sua excelente misericórdia pertence somente ao Deus eterno e nunca de nós, vasos de barro e mortais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Jesus te ama. O seu amor nos revelou o seu evangelho, a sua luz, o seu poder, mas também condenou aqueles que estão nas trevas, no pecado e no mal, os que se perdem e são condenados à morte eterna. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, ou seja, para os que são condenados à morte eterna, está encoberto. Amém? Dani Miguel.